avisou o PSB que tinha sessão hoje? Tem dois já. Tem dois. Nossa senhora. Aqui 100%. Eu vou falar na tribuna. Rodrigo, não dá. Dá importância para a LDO, imagina nós. Se o governo dá importância para a LDO, vamos dar nós, vai. Vamos ver. Dando início à primeira sessão extraordinária do dia 17/6/2019, solicito ao nobre vereador João Miller que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha. Luiz Henrique Kiki. Justificou, depois eu vou passar para Vossa Excelência a justificativa. Robertinho Mori Roda. Zuaite Martins de França. Chico Louco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Dimítria. Presente. Edson Ferreira. Presente. Elton Carvalho. Justificou. Gustavo Pose. João Miller presente. Júlio César. Justificou. Laída Uipa. Presente. Leandro Guerreiro. Malabim. Marquinha. Quem? Robertinho Mori presente. Deixa eu só anotar aqui. Malabim. Marquinha Amaral. Moisés Azarini, Rodson Magno, Roselei Françoso. Senhor presidente, 9 vereadores se encontram no plenário. Eu queria colocar para Vossa Excelência, fazer a gentileza de ler as justificativas. Justificativa dos vereadores que não se encontram. Vereador Júlio César Pereira de Souza, venho por meio deste justificar minha ausência desta audiência pública, realizada no dia de hoje, 17 de junho, para tratar da LDO, pois estou na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Júlio César justificando. Vereador Luiz Henrique Kiki, venho por meio deste ofício informar que o vereador Luiz Henrique Kiki se atrasará para a sessão extraordinária agendada para a data de hoje, 17, por motivos profissionais, uma vez que estará realizando atendimentos. Elton Carvalho, com os meus cordiais cumprimentos, venho através deste justificar minha ausência na primeira sessão extraordinária, a ser realizada no plenário desta Igreja Casa de Leis, no dia 17 de junho de 2019, às 10 horas. Minha ausência está fundamentada em compromissos inadiáveis, assumidos anteriormente, relacionados à saúde do nosso município. Coloco-me à total disposição para quaisquer esclarecimentos necessários posteriormente. Sou-lhe grato e certo por vossa atenção e presteza. No ensejo, renovo os votos de elevada estima e consideração por Vossa Excelência. Respeitosamente, vereador Elton Carvalho Porto. Portanto, senhor presidente, 9 vereadores do plenário. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e em pé cantaremos e ouviremos o hino nacional e também o de São Carlos.
Aconchego
puxante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, onde amar e servir o Brasil, Brasil. Eu gostaria de também dizer que está conosco o novo vereador Marquinhos Amaral, vereador Moisés Lazzarini, quem mais chegou? Vereador Robertinho Mori, Rodson Magno, certo? Esclarecer o seguinte: nós estaremos no dia de hoje votando em primeiro turno o processo 1528, projeto 180, interessado da Prefeitura Municipal de São Carlos, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício do ano de 2020 e da outras providências. A segunda votação será no dia 27, também do mês 6, às 10 horas. Chegou aqui mais uma justificativa do vereador Sérgio Rocha. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para justificar a ausência deste vereador Sérgio Rocha na sessão extraordinária do dia 17 de junho do ano 2019 por motivos de saúde nos termos da lei. Sem mais para o momento, meus sinceros agradecimentos, vereador Sérgio Rocha. Então eu consulto os senhores vereadores, vereador João Miller, primeiro que se inscreve para falar sobre este processo. Vou deixar o tempo livre, vereador? Por quanto? Máximo 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, aqui no plenário de casa, na condição de presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, nós elaboramos um parecer nesse projeto, conhecido, inclusive, com disposição na Constituição Federal, como Lei de Diretrizes Orçamentárias. No Brasil, nós adotamos o orçamento-programa. Nós, não só nos municípios, mas nos estados e também na União, temos que aprovar a chamada Lei do Plano Plurianual, que faz um planejamento de 4 anos. Depois, ano a ano, nós aprovamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela tem que estar embasada no PPA, e ao final do ano nós aprovamos o orçamento do ano seguinte. Essa lei tem uma peculiaridade muito interessante, o que demonstra a importância dela para a administração pública. Por exemplo, esta lei exige uma realização de uma audiência pública, que foi realizada por nós aqui. Esta lei exige 2 votações, uma hoje, como disse o presidente, e a próxima votação dia 27. E tem um fato interessante que poucas pessoas se atentam. Se o Legislativo não vota a LDO antes do dia 30 de junho, ela não pode entrar em recesso. Aqui no caso de São Carlos, se nós não votarmos a LDO até dia 30 de junho, nós não entramos em recesso. No Congresso Nacional é diferente, porque lá a sessão legislativa, ela acontece do dia 2 de fevereiro a 17 de julho. Depois volta 1º de agosto e termina 22 de dezembro. Então nós chamamos esse período de sessão legislativa. Então é muito importante destacar a importância dessa lei e mostrar, olha, ou os senhores votam essa lei, ou não tem recesso no meio do ano. Muito bem. A Prefeitura também tem uma obrigação, ela é obrigada a encaminhar o projeto até dia 30 de abril, sob pena
de não ser aceito após essa data, sob pena de ter apontamento, inclusive, do Tribunal de Contas, porque a data 30 de abril não é para São Carlos, é para São Carlos, para todos os municípios, para todos os estados e também para a União. Assim como o orçamento tem que chegar até dia 30 de setembro, né? Para nós analisarmos até o final do ano. Muito bem, eu distribuí para os senhores aí um resumo. Agora pela manhã, eu falei, deixa eu fazer um resumo que ajuda todos nós a entendermos o que vai acontecer no orçamento agora de 2019 para 2020. O governo atual, ele trouxe 3 macro prioridades ao elaborar o orçamento 2020. Primeiro, é melhorar a eficiência e a qualidade em 3 áreas fundamentais da administração pública: educação, saúde e assistência social. Então, ao elaborar o orçamento, levou-se em consideração um peso maior de investimento nessas 3 áreas. Segundo, o governo colocou como macro prioridade a recuperação da infraestrutura urbana. Deve estar aqui mencionando a questão dos investimentos, em especial na malha viária da cidade de São Carlos, que tem um problema sério, e todos nós sabemos que o governo deve lançar o mais rápido possível, a partir dessa semana, aquele contrato de 20 milhões de reais com a Bandeirantes para fazer o recap em 25 bairros da cidade de São Carlos. E terceiro, a promoção da ação governamental com austeridade na gestão do serviço público. Será fundamental a austeridade no último ano, porque vamos lembrar o seguinte: no último ano eu não posso elevar despesa com o pessoal. No último ano eu não posso deixar restos a pagar, a não ser que eu deixe recursos em caixa para o próximo prefeito. Então, eu acho que foi feliz, e acredito que tenha sido o Mário Antunes, que colocou como macro prioridade a austeridade financeira, em especial nos serviços públicos. Muito bem, em relação às emendas parlamentares, que passaram a ser emendas impositivas desde 2016, que entrou em vigência em 2017, nós tivemos uma alteraçãozinha a maior. A reserva para o ano que vem no orçamento será de R$ 7.665.000. Divide isso aí por 21 vereadores, nós teremos aí, cada parlamentar, a possibilidade de indicar R$ 365.000 em obras, programas, projetos. Esse ano foi de R$ 347.500. Muito bem. O repasse para a Câmara Municipal de São Carlos, diz lá no corpo da lei, que atenderá ao artigo 29 e ao artigo 29A. Ou seja, São Carlos está na seguinte situação: está entre os municípios com entre 100 e 300 mil habitantes, que podem receber da receita corrente líquida até 6%. Nós temos recebido, em média, 4% da receita corrente líquida. Se você coloca o orçamento todo, não levando em consideração a receita corrente líquida, fica próximo de 3%. Tá? Então, nós vamos aí ter que atender a lei. Isso é uma obrigatoriedade que o Tribunal de Contas chega, se estiver fora disso, tem responsabilidade. O governo também diz o seguinte: olha, se a despesa de pessoal atingir o limite prudencial, quanto que é o limite prudencial? De acordo com a lei de responsabilidade, 51,3. E olha que nós já estamos muito próximo de 51,3. Se nós levarmos em consideração somente a administração direta, já passamos. O que tem ajudado é que o SAAI, e aí eu começo também a ficar preocupado, que eu acompanhei a última reunião do SAAI aqui, que vinha tendo uma despesa em média de 39% a 40% pessoal. A sua receita, 39% a 40% era despesa com o pessoal. Atingiu no último quadrimestre 44%. E alguém pode perguntar, mas o SAAI está contratando tanto assim? Não, é que lá tem um plano de progressão funcional que vai em algum momento ter que ser revisto. Algum administrador do SAAI, em algum momento, vai ter que pensar um pouco melhor, porque a progressão funcional, plano de carreira que foi aprovado há alguns anos atrás, tem elevado, né, a despesa com o pessoal. Mas diz o seguinte: se nós atingirmos o limite prudencial, não tem hora extras, a não ser em casos extremos de calamidade pública ou de algum fato especial. Ponto. Nós estamos autorizando, se aprovado a lei, não tem nenhuma emenda em sentido contrário, uma antecipação de receita de 10%
do total do orçamento. Ou seja, o que nós mais fazemos aqui nesse governo é aprovar a abertura de crédito, seja ele adicional ou especial, né? Mas nós estamos dizendo o seguinte para o governo, com o texto que foi encaminhado: olha, o orçamento vai ser de 900 milhões. Até 90 milhões, os senhores não precisam pedir autorização para a Câmara, os senhores podem fazer por decreto. Então, mas a maioria dos prefeitos, eles não usam isso no começo do governo. É muito interessante, é estratégico. A maioria dos prefeitos, eles vão pedindo autorização para abertura de crédito, porque se lá no final do ano ele tiver problema com a Câmara, ele faz as aberturas por decreto, não precisa da Câmara. E normalmente no final do ano, qual é a abertura de crédito que nós fazemos? Despesa de pessoal. E ninguém vota, nós sabemos que ninguém vota contra a abertura de crédito para pagar pessoal, né? Até porque nós sabemos que 70% a 75% da despesa nossa hoje está vinculada à saúde e educação. Muito bem. Como que se calcula, ou como se calculou o orçamento, a previsão da receita para 2020? Aplica-se a média da inflação. Qual tem sido a média expectativa? 4%. Mais o crescimento do PIB, que começou lá no final do ano, no orçamento passado, dizendo que seria um pouco acima de 2%. Mas as previsões atuais já estão trazendo que deve ficar num patamar entre 1 e 1,04. Então a prefeitura pegou, né, ela colocou uma correção da inflação, a média da inflação, mais o crescimento do PIB, definiu o valor do orçamento. Aí os senhores poderiam até perguntar o seguinte: ô João, mas a previsão orçamentária, mesmo sendo corrigida em quase 6%, ela é menor do que o ano passado? Ela é menor que o ano passado. Por que no ano passado tem a chamada receita de capital, que é a expectativa do município receber os chamados recursos não constitucionais, os recursos de repasses voluntários, que é quando um parlamentar dá uma emenda para a cidade, o Ministério dá fundo perdido, que é um exemplo, está aqui no relatório que eu fiz. Nós estamos aí executando uma obra de ampliação da ET, Estação de Tratamento de Esgoto de São Carlos, com 27 milhões aprovado num contrato com a Bandeirantes. Esse dinheiro veio a fundo perdido, mas já não se tem a expectativa de tantos recursos para 2020. Todos nós estamos vendo aí que tem aquela emenda constitucional que proíbe gastar mais do que gastou no ano anterior, né? E estamos vendo a dificuldade financeira do país, não tem previsão de grandes repasses de verbas voluntárias. Aí eu coloquei que a receita prevista é 915, na saúde vai gastar 234, que chega perto de 25, de 26%, 28%. Na educação, 201, que chega perto de 25%. E aí tem um dado importante: a lei de responsabilidade determina que o município tem que informar à Câmara se existe renúncia fiscal em São Carlos. E pasmem, senhores, quase nenhum de nós sabemos, né? São Carlos tem uma renúncia anual para o ano que vem de 13 milhões de reais. Olha o que eu estou dizendo. São Carlos tem uma renúncia de receita para o ano que vem de 13 milhões. Mas, João, que renúncia é essa? Quem tem esse benefício em São Carlos? O Roserei acabou de prestar exame da ordem, ele vai lembrar. Existe uma imunidade no artigo 150 da Constituição que chama imunidade recíproca. Ou seja, os entes federados não cobram impostos um do outro. Vou dar um exemplo, senhores. Se tiver um imóvel da União em São Carlos, nós não podemos cobrar IPTU da União. Se tiver um carro da cidade de São Carlos, o Estado não pode cobrar IPVA. Se nós retermos imposto de renda de algum fornecedor, esse imposto de renda não vai para a União, ele já fica como orçamento do município. Olha que interessante, gente, olha que interessante. Né? A gente vai vivendo e aprendendo e tentando entender cada vez mais, mas é chamada imunidade recíproca. Então tem uma parte dessa imunidade, dessa renúncia que está aqui dentro. Segundo, nós temos a questão do SAAI, que está tendo que devolver aqueles recursos com base naquele aumento que foi dado lá atrás, e o SAAI foi condenado. Mais de 1,5 milhão ainda tem para devolver o ano que vem. Segundo, terceiro, nós temos o desconto da tarifa social. Famílias que têm, estou terminando, só falta mais 2 itens, estou terminando. Famílias que têm algum tipo de benefício de complementação de renda, tem um desconto na conta de água, né? São Carlos tem aproximadamente 6 mil famílias que têm esse benefício. Quando a gente declara um imóvel de interesse social, interesse histórico, também tem um desconto. Se você vai lá e mantém o prédio, você não cobra IPTU. Então tem uma parte aqui também. Se tivermos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida no ano que vem em São Carlos,
que for considerado de interesse social, ou seja, para as famílias que têm renda até 2.600, não se cobra da obra ISS e nem IPTU da Greba, né? Você passa a cobrar depois que passa o imóvel dividido lotes para cada cidadão, para cada família. Então, e os aposentados que também têm um benefício no IPTU em São Carlos, né? Quem tem um imóvel só, ganha até X salários, ele tem direito a um benefício também, tá? Então essas são as renúncias, que somam R$13.801.000. Os riscos fiscais, São Carlos não tem quase risco fiscal, também é obrigado a informar a Câmara, na LDO, se existem riscos. Por exemplo, quando o Barba estava governando, ele tinha que indicar para nós vereadores, ou para quem estava aqui vereador, que tinha uma ação que estava tramitando do Tesouro Nacional da União contra o município, que se não tivéssemos êxito, seria uma tragédia para o município, que é o que aconteceu na sequência com o Paulo Otomani, né? Então eu sou obrigado a informar os vereadores, olha, nós temos uma liminar que está permitindo que a gente pague somente R$155.000, do valor que era 550, se eu não me engano agora, mas se perdermos essa liminar, o município passa a ter a obrigação dentro do exercício de pagar o valor cheio. E olha, talvez tenha que pagar a diferença. Veja como é interessante, né? Eu tenho a impressão que poucos de nós nos atentamos naquele período lá, que tinha um risco iminente. Hoje não. Hoje o risco maior que nós temos aqui é considerado de R$2 milhões, e normalmente são precatórios que chegam mais trabalhistas do que desapropriações. Vamos lembrar que depois de 88, não pode mais fazer aquele tipo de desapropriação, que você deposita o valor venal e deixa o sujeito brigando com a prefeitura. Hoje você é obrigado, primeiro, avaliação prévia e paga em dinheiro. Em dinheiro, olha só. Hoje, se eu quiser desapropriar, se eu quiser fazer uma intervenção do Estado na propriedade, eu chego na área do cidadão, estou desapropriando, publico o decreto, faço avaliação prévia e deposito em dinheiro. Mas não é avaliação qualquer uma pelo valor venal. Vocês, senhores sabem, a prefeitura tem uma comissão de avaliação de imóveis. Mesmo assim, ela, para não errar, ela consulta as imobiliárias, consulta o mercado imobiliário para ter certeza do que está acontecendo. Se o cidadão não aceitar, você deposita em juízo e aí ele briga lá, mas normalmente se paga o valor de mercado. Então não temos grandes problemas. Muito bem. Obras em execução, eu soltei uma lista para os senhores aí. Elas somam, é obrigado a informar também quais são as obras que estão em execução em momento. São 17 obras que estão em execução, até dando uma corrida de olhos, eu acho que algumas delas já estão concluídas, que somam R$39 milhões. Mas se você tira a obra da ET, são 12 milhões de obra. E aí outro dia perguntaram o seguinte, mas por que não consta nessa relação, por exemplo, a escola que está sendo feita no Abdenur? Porque a escola do Abdenur, uma delas, está sendo feita com um recurso do município. As duas, né? Uma do Estado, federal. Então, quando é o recurso federal, não consta nessa lista aqui, só aquilo que tem parte do município sendo colocado. Por isso não consta aqui, nós perguntamos isso, inclusive, na audiência pública. Tem obrigatoriedade de constar atas de todas as secretarias sobre aprovação da LDO. Eu constatei que nos autos tem a manifestação de 13 conselhos ou de secretários. Então, eu queria encaminhar a votação pela aprovação, né? Nós não temos histórico nenhum de rejeitar a LDO nessa casa, nunca foi rejeitado, dificilmente se rejeita. Quando no máximo se faz, às vezes, é uma emenda para diminuir a autorização de crédito antecipado, mas nós adotamos em São Carlos, historicamente, os 10%. Tá bom? Falou, pessoal, um abraço. Senhor presidente. Pela ordem, novo vereador Luiz Henrique Kik. Tem em mãos uma justificativa do Gustavo Pose, vereador Gustavo Pose. Posso fazer a leitura? Proceda, por gentileza. Excelentíssimo senhor, venho à vossa presença justificar a minha ausência na sessão ordinária para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realizar-se no dia de hoje, 17 de junho, por estar em horário de trabalho. Certo de contar com o pronto atendimento acima solicitado, desde já agradeço, colocando-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, vereador Gustavo Pose, do PR. Havia justificado também o ex-presidente, sempre presidente Júlio César, mas se encontra conosco na sessão. Obrigado, presidente. Na verdade, era justificativo de um atraso, mas deu tempo de chegar. Obrigado, presidente. Eu quero consultar os senhores vereadores se mais algum dos senhores querem fazer uso da palavra
para falar em relação a esse processo. Não havendo, então, eu vou colocar em votação nominal. Lembrando, Vossas Excelências, que no dia 27 teremos a segunda votação. Acho que ficou com o João Miller, minha caneta. No dia 27, nós teremos a segunda votação. Então, por gentileza. Atenção, senhores vereadores, para a votação nominal, vereadores favoráveis votem sim, vereadores contrários não. Azuaite Martins de França. Sim. Chico Louco. Chico Louco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Sim. Dimitri Sean. Sim. Edson Ferreira. Sim. Elton Carvalho. Gustavo Pose. Ausência justificada. João Miller. Júlio César. Sim. Laíde da UIPA. Sim. Leandro Guerreiro. Sim. Lucão Fernandes, no exercício da presidência, não vota. Luiz Henrique, sim. Malabim. Malabim. Marquinho Amaral. Moisés Lazzarini. Sim. Robertinho Mori. Sim. Rodson Magno. Roselei Françoso. Sim. E Sérgio Rocha. Justificou. 15 vereadores votaram sim, senhor presidente. Nenhum vereador votou não. Então, aprovado em primeiro turno por 15 votos favoráveis e nenhum contrário, o processo 1528, projeto 180, interessado da Prefeitura Municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício do ano de 2020. Solicito ao novo vereador Luiz Henrique Kik que proceda com a chamada final dos senhores vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada final dessa sessão extraordinária. Presidente Lucão Fernandes. Presente. Sérgio Rocha, ausência justificada. Luiz Henrique, presente. Robertinho Mori. Azuaite Martins de França. Presente. Chico Louco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Presente. Dimitri Sean. Presente. Edson Ferreira. Presente. Elton Carvalho, ausente do plenário. Gustavo Pose, ausência justificada. João Miller. Júlio César. Presente. Laíde da UIPA. Presente. Leandro Guerreiro. Presente. Malabim. Ausente do plenário. Marquinhos Amaral. Moisés Lazzarini. Presente. Rodson Magno. E Roselei Françoso. (15 vereadores presentes, senhor presidente. Eu queria mais uma vez lembrar Vossas Excelências que amanhã a nossa sessão, que normalmente é marcada para as 15 horas, ela vai ocorrer no horário também das 10 horas, tá bom? Não havendo mais nada, agradecemos a proteção de Deus e damos por encerrada a sessão na manhã de hoje.